Olá, eu sou Ben David e apresento a vocês uma série de episódios sobre estatística e probabilidade, ensino remoto, ano 2021.1, disciplina ministrada no campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del Rei, em Ouro Branco. Em nosso podcast de hoje, dia 26 de 5 de 2021, temos como tema coleta, organização e apresentação de dados. Uma vez compreendido as definições básicas e gerais da estatística, bem como o método científico abordado no episódio 1, adentramos na coleta dos dados observadas em todos os elementos da população ou de uma amostra. O primeiro contato que temos com os dados são de forma desorganizada e sem padrão. A estes chamamos de dados brutos. Com o objetivo de tentar descrever melhor essas informações, inicialmente podemos ordená-los de modo que, com esse ordenamento, por exemplo, para o caso das variáveis quantitativas, possamos de imediato saber qual a menor ou maior observação. Para isso, basta observar os valores extremos. Denominamos estes de dados elaborados ou dados em rol. Contudo, mesmo com esse ordenamento, ainda assim, questões e indagações surgem, de modo que ainda não seja fácil observar as respostas. Por exemplo, para um tipo de variável qualitativa ou mesmo quantitativa discreta, podemos não encontrar facilmente a frequência de determinados valores por meio de dados em rol. Para isso, podemos organizar esses dados em tabelas de distribuição de frequências. Assim, as indagações anteriores podem ser facilmente respondidas. Além das frequências absolutas, outras frequências podem ser adicionadas na tabela, tais como frequências relativas, percentuais, acumuladas, cada uma com as suas devidas importâncias. No caso das variáveis quantitativas contínuas, usamos o agrupamento dos valores observados em intervalos de classe, devido à natureza da variável assumir valores na reta real. Do mesmo modo do que foi mencionado para as outras variáveis, as frequências podem ser adicionadas na tabulação para cada classe. O que vai diferenciar nessa situação é que, ao agrupar os valores em intervalos, estes são perdidos e não informados na tabulação, a menos que seja retornado aos dados originais. Para contornar esse problema, usamos o ponto médio das classes, que representa a soma dos limites inferior e superior dividido por 2 de cada classe. Percebemos que esse processo de organização para as variáveis quantitativas contínuas há uma perda de precisão nas informações, porém, em termos práticos e dependendo de cada área, essa pequena perda de precisão pode ser contornada pela representação dos dados de forma mais organizada e apresentada. Por fim, sabemos que mesmo uma tabela bem estruturada ainda pode não descrever claramente para determinados leitores por diversos fatores. Assim como um apelo à descrição clara sobre as informações contidas nos dados para todo tipo de leitor, pode ser usado a representação gráfica desses dados, e daí essa descrição pode ser mais facilmente percebida. Há diversos tipos de gráficos que podem ser explorados, de acordo com os dados, ou melhor, a natureza dos dados. Fica ao seu critério um estudo mais aprofundado sobre o assunto abordado, bem como para quem você deseja repassar essas informações, para definir qual o melhor tipo de gráfico a ser utilizado. Um abraço e até a próxima!